Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui, de novo, trazendo a quarta devocional do início desse ano de 2022, para abençoar a tua vida, para trazer uma palavra boa para você logo nos primeiros dias do ano. Eu prometi que iria fazer nesses primeiros dias do ano devocionais usando o aplicativo da Bíblia Online, da Bíblia YouVersion, que tem aí nos aplicativos normais, nas lojas de aplicativo. Eu uso muito esse aplicativo, não estou fazendo propaganda dele, gosto dele porque tem várias versões, tem versões da NAA, Linguagem de Hoje, NVI, da King James, e tá tudo ali na palma da mão. Então, como outros aplicativos bíblicos tão bons quanto, eu gosto muito desse aplicativo da YouVersion, porque todo dia ele traz uma palavra. Ele, de forma aleatória, pega uma palavra e traz essa palavra. E eu já estou acostumado a utilizar ele, porque, como eu falei para vocês no primeiro dia, eu fiz cerca de 400, um pouco mais, de 400 dias de devocionais escritos no Instagram e no Facebook, utilizando esse aplicativo. Ele me dava a palavra, eu pegava ali e usava como meditação para minha devocional e depois eu escrevia. E ali a gente tem ali dentro do Facebook e do Instagram mais de 400 dias de devocionais que eu pretendo utilizar em algum momento, tá certo? Tranquilo? E aí, na virada do ano, exatamente ali dia 29, 30, 31, eu tive a grata surpresa de ver que no YouTube a gente alcançou os 300 inscritos. Isso, no canal do YouTube. Se você não conhece, vai lá no canal do YouTube, tem muito conteúdo, muito vídeo, muito estudo. Tem tudo que o Ministério Caminhos tem como propósito, trazer as pessoas, né, ao ensino da Palavra de Deus, devolver às pessoas o protagonismo das suas vidas através do ensino da Palavra de Deus. Então vai lá, faz uma visita no canal do Ministério Caminhos, né, lá do YouTube, que você vai ter uma série de estudos. Hoje a gente está no estudo de Ezequiel, estamos quase aí chegando, pegando a reta final, estudos e confrontos de Ezequiel, e estamos aos poucos também alimentando a série Sermões. Toda semana eu tenho colocado sermões. Esse final de ano agora, tendo em vista que os feriados de Natal e Ano Novo caíram exatamente nos dias em que eu publico o estudo de Ezequiel e os sermões, eu dei um tempinho porque eu sabia que o pessoal ia ficar muito ocupado com as festas, viagens, essa coisa toda, mas a gente está retomando. E para agradecer a Deus por esses 300 inscritos, que talvez você fique pensando, o pastor está fazendo festa por causa de inscrição. Não, querido, eu sou grato por tudo, eu tenho aprendido a ser grato por tudo. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, e eu estava falando exatamente sobre isso. Eu tenho aprendido a expressar gratidão por tudo. São 300 pessoas, são 300 vidas, eu não boto propaganda, eu não pago anúncio, eu não faço nada. Então são pessoas que chegam ali no canal do Ministério Caminhos, no meu canal pessoal, e se inscrevem porque gostam do conteúdo, porque veem no conteúdo alguma coisa útil, uma palavra, uma tentativa de trazer uma explicação genuína, sem tendências, de uma palavra boa, sem manipulação, sem interesse, sem nada disso. Simplesmente ensinar a palavra, apontar o caminho da palavra. Então, eu tenho que agradecer. Eu oro todos os dias por essas 300 pessoas. Eu agradeço a Deus por essas 300 pessoas. E aí, para marcar essa conquista, eu resolvi fazer essas devocionais no início do ano. E hoje, no quarto devocional, né, nesse quarto dia, né, a gente ainda está na primeira? Tá. A gente ainda está na primeira quinta-feira do mês. A gente trago pela Bíblia Online Isaías, capítulo 60, verso 1. Texto conhecidíssimo, que diz assim, levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. A gente conhece, isso aqui está na versão NAA, a gente conhece esse texto numa versão anterior, né? Levante-se e resplandeça, porque a luz do Senhor já brilha, a glória do Senhor já brilha sobre ti. Amém, querido? Que coisa boa,
Que coisa, que texto tremendo, que texto maravilhoso. Mas eu queria falar um pouco desse texto com você. Eu queria trazer algumas coisas interessantes sobre esse texto. Na verdade, esse texto de Isaías 60, ele é um compêndio de textos. Ele faz parte dos textos que Isaías vem trazendo, o que a gente chama de um conjunto de textos de recondução do povo, conscientização, conserto mesmo diante de Deus. Por exemplo, no 56 a gente tem um capítulo, Isaías 56, a gente tem um capítulo falando sobre a salvação dos gentios, como a salvação chegaria aos gentios, a todos nós. Hoje somos chamados povo de Deus porque a graça do Senhor Jesus nos alcançou. No 57 a gente vê Deus tratando através da vida de Isaías sobre o erro da idolatria, a condenação que veio sobre o povo de Deus por causa da idolatria. No 58 a gente vai ver Isaías expressando, inspirado por Deus, qual seria o jejum, o sacrifício que agrada ao Senhor. Veja que são textos que vêm reconduzindo o povo ao caminho certo. No 59 é feita uma confissão nacional. Confissão mesmo, confissão de pecados, né? Aquele texto, você vai lembrar, aquele texto que o pessoal começa falando assim, né? O Senhor não está ouvindo mais as nossas orações, Ele não ouve mais. E aí Isaías começa falando que os ouvidos de Deus não estão obstruídos, nem a mão de Deus encolhida, que não possa nos ouvir e nos atender. Mas na verdade são os nossos pecados que fazem separação entre Deus e nós. Amém, querido? E no 60 ele abre falando esse texto maravilhoso: levante-se, resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Essa palavra, amados, ela já foi usada de muitas formas. Eu já vi alguns pregadores utilizando, e aqui eu não estou falando de erro, eu já vi alguns pregadores utilizando essa palavra com mensagens, trazendo uma palavra de ânimo, de esperança, dizendo: levante-se, levante-se, levante-se. Saia dessa inércia, saia dessa dormência espiritual. E eu já vi esse texto sendo associado com alguns outros textos, como Efésios, capítulo 5, verso 14. Aliás, Paulo, ele tem essa característica de trazer, de sempre chamar, de falar: olha, levante-se, levante-se, saia daí, saia dessa inércia. Então a gente vê Efésios capítulo 5, verso 14, ele dizendo: desperta tu que dormes, né? Ele vai falar isso. A gente vai ver em 1 Coríntios, capítulo 11, 30, falando da ceia do Senhor. Ele fala: por essa razão, há entre vós muitos que dormem, muitos que adoeceram, muitos que estão doentes, muitos que dormem. Vimos Paulo pregando e um jovem caindo de um andar mais alto do templo, e Paulo indo curá-lo e falando: não, calma, ele só dorme. E muitos pregadores utilizam também essa tônica, porque ele estava sentado na janela e ele não estava nem dentro do templo e nem fora, né? E aí ele se distraiu porque a pregação se alongava, altas horas da noite, ele adormeceu, caiu. Então, eu já vi pregadores utilizando esse texto falando: levanta, levanta, levanta daí, a glória do Senhor já brilha, como um pedido de vem logo, levanta, porque é urgente, o Senhor tem pressa. E às vezes nós não entendemos muito bem essa palavra. E não há nada de errado utilizar essa palavra com esse tipo de tônica, desde que ela seja bem explicada. A questão, amados, é que Isaías capítulo 60, verso 1, ele é lindo. E ele vai um pouco mais além do que uma palavra motivadora, do que uma palavra de incentivo, do que uma palavra que estimula alguém a sair da sua inércia. Serve para isso? Serve. Os meus seguidores que me acompanham lá no Estudos e Confrontos de Ezequiel sabem que tem o já e o ainda não. Se você quer saber o que é isso, vai lá no canal, vai lá no YouTube que você vai entender. É o já e o ainda não. Existem palavras de Deus que servem para aquele momento, aquela palavra ela vai se encaixar para um acontecimento daquele momento, daquele pano de fundo, mas existem palavras que além daquele momento, daquele pano de fundo, daquela situação específica, ela também vai servir para o futuro. E essa palavra de Isaías 60 fala de um futuro, E eu quero ler para você alguns trechos de Isaías 60. Além do verso 1, ele fala assim: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece
resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe, as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria. O seu coração baterá forte e se dilatará em júbilo, porque você perceberá a abundância do mar e as riquezas das nações serão trazidas a você. O seu território ficará coberto por uma multidão de camelos, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quebar se reunirão junto de você. Os carneiros de Nebaiote a servirão, serão aceitos ao serem oferecidos sobre o meu altar. E eu tornarei mais glorioso o templo da minha glória. Quem são estes que vêm voando, como as nuvens e os pombos voando ao pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. À frente virão navios de Tarsis para trazerem de longe os seus filhos, ó Jerusalém, e com eles e para a prata e o ouro para a santificação do nome do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque ele revestiu você de glória. Esse texto, amados, está falando de Apocalipse capítulo 21. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor já brilha sobre ti. Está falando daquele momento em que o Messias estará reinando. Se você tem dúvidas sobre essa questão da glória, basta ler a oração sacerdotal. Por isso eu lhes dei a glória que tu me deste. Essa glória resplandecida sobre o povo de Deus é a glória que Deus compartilhou com Jesus no seu ministério terreno e que ele promete que vai repartir essa glória e compartilhar essa glória, não para a nossa vanglória, mas para que o nome do Senhor seja glorificado nesse grande dia em que o Messias estará reinando em Jerusalém e todos os povos, todas as nações irão até ele para buscar conselhos, levar as suas riquezas, levar as suas divisas, levar os seus commodities, colocar diante de Deus as suas políticas econômicas, os seus planos, as suas estratégias, buscar em Deus e no Messias a solução para os problemas que vão estar atacando o mundo. Você viu o verso 2? A terra vai estar envolvida por escuridão, trevas. Esse vai ser o momento em que ele vai se manifestar reinando em glória. Eu não estou trazendo aqui questões escatológicas e também aqui não importa muito as várias interpretações, se é pré, se é pós, se é meso, seja lá o que for, não importa. O que importa é que eu e você cremos que o Messias reinará, e ele estará lá dando conselho, dissipando as trevas da ignorância, dissipando todo o mal que haverá atingido a terra. A terra se fará nova, os céus se farão novos. E é lindo quando ele fala que virão os camelos e dromedários de Midian. Isso aponta para o povo árabe. Amado. Os navios de Tarso trazendo gente de todo mundo. Existem alguns teólogos mais afoitos, não vou nem falar afoitos, vou dizer um pouco mais audaciosos, que dizem que essas pombas voando, aqueles que chegam voando, são aviões. Sim, muitos buscarão o conselho do Senhor nesse dia. Então eu quero que você entenda que o levantar e resplandecer hoje aponta para a nossa esperança no futuro. Aponta para sair da inércia, sim, mas para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. O próprio Isaías vai falar aqui por perto: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Querido, levante hoje para anunciar que ele vai voltar, anunciar que ele está voltando, porque Isaías 60
ele fala de Apocalipse 21. Eu espero que essa palavra entre no seu coração como uma palavra de renovo e de esperança para a tua vida. Que 2022 seja um ano, para mim e para você, de frutificação. Sim, não uma busca inveterada por bens, achando, porque tem gente que acha que bens são frutos. Não. Primeiro nós vamos frutificar. Ele é a videira, nós somos os ramos. Estamos sendo limpos para dar muito fruto. E que dentre essa frutificação, a gente não esqueça de sustentar a nossa esperança de que Ele vai voltar, de que Ele está voltando, Jesus está voltando, e anunciar isso, porque o texto de Isaías 60 está relatando como será o reino do Messias. Amém, querido? Que Deus possa te abençoar, que o teu ano seja um ano de bênção, mas de frutificação. É o que eu desejo para você. Fica com Jesus, querido.